Sejam bem-vindos ao WPcast, o podcast do Web Posto. Estamos hoje aqui com o nosso grande parceiro e amigo Jonathan Rocha para falar um pouquinho aqui sobre gestão, sobre controle, vendas, atendimento e tudo que a gente tem direito para munir aqui você de conteúdo, munir você de informação para que saia daqui renovado e abastecido, que é o nosso objetivo. Jonathan, prazer imenso ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Poxa, Caio, obrigado pelo convite, tá? É um prazer poder estar com vocês aqui do WPcast. E interessante como é que vocês sempre abordam temas relevantes para o mercado, né? Não apenas como um gestor de software muito eficiente no mercado como um todo, mas uma preocupação em levar conhecimento, levar conteúdo, levar material de qualidade para toda a revenda do Brasil, onde eles podem aproveitar esses conhecimentos e aplicar no dia a dia e melhorar os processos gerenciais, processos de resultados nos postos. Estou muito feliz em estar aqui, me sinto muito bem em terras capixabas. Para quem não sabe, eu posto aqui em Vila Velha, Espírito Santo. É uma estrutura fantástica, me sinto muito confortável e é um prazer. Obrigado pelo convite, viu? Não, que é isso, nós que agradecemos a sua presença. E, Jonathan, para começar, na verdade, seria interessante você falar um pouquinho sobre você, sua trajetória, o quanto você... Porque todos nós sabemos que você é um palestrante de sucesso, que você também monitora treinamentos, né? Então, queria que você contasse um pouquinho mais para o pessoal, um pouco mais sobre você, como você chegou aqui hoje. Poxa, obrigado. Eu sou um jovem de 22 anos, brincando. Meu nome é Jonathan Rocha, para quem não me conhece ainda. Eu trabalho com treinamentos corporativos direcionados para a área de pós-combustíveis, distribuição, enfim, toda a parte da linha de combustíveis no Brasil inteiro. Eu comecei, na verdade, atuando em pós-combustíveis, nesse ramo, né? Já passei por transportadoras, passei por questões também de mineradoras, metalúrgicas. Então eu tenho uma história vasta de carreira e os poucos cabelos não deixam mentir o meu histórico profissional. E nesse período, quando eu entrei na área de pós-combustíveis como gestor de um posto de combustíveis de grande porte, eu também comecei a trabalhar com treinamentos para a maior distribuidora de combustíveis do país hoje, a que tem maior bandeiras estampadas no Brasil inteiro. E nessa experiência, eu pude perceber o quão carente é o mercado de capacitações de qualidade, com materiais de qualidade, com recursos técnicos que de fato ensinam a pessoa a executar a atividade. Porque tem muita capacitação, tem muito material, mas ele é muito voltado para a área motivacional, o que é muito importante, é extremamente valioso. A motivação é algo que tem que ser trabalhado nos treinamentos do dia a dia, mas técnicas práticas, metodologias assertivas, para que fossem colocadas em prática a partir de manhã num posto de combustíveis, eu sentia muito essa carência. E aí foi me causando esse incômodo, foi através de um incômodo de perceber que até mesmo o trabalho que eu estava executando faltava ainda essa técnica específica, onde eu comecei a estudar bastante o cenário, estudar o mercado varejista como um todo, técnicas do varejo. Então, alguns trabalhos que eu trago pós-combustíveis são técnicas comerciais praticadas no varejo. Por exemplo, eu falo muito do AIDA, falo muito que atenção, interesse, desejo de ação, eu falo muito de spin selling, snap selling, conceptual selling. São técnicas do varejo, que o varejo usa e que o posto, sabe-se lá por que cargas d'água, não vinha utilizando. Adaptei, criei uma metodologia, a gente consegue aplicar as técnicas de vendas na pista, especializei em padrão de atendimento, então hoje a gente consegue entregar um resultado para os postos, não somente aquele resultado pontual que é feito naquele momento, mas um resultado onde ele consegue dar continuidade mesmo após a minha saída, que é uma dor que eu sentia que eles tinham. O treinamento tem um problema, gente. Quando você treina, aquele início, aquele gancho inicial, o pessoal sai motivado, sai engajado, sai com vontade de fazer. Ser revendedor já deve ter passado por isso. Você contrata o treinamento, ele executa o treinamento, ele sai motivado, sai super interessado. Primeira semana, segunda semana, aquele calor do treinamento vai passando e vai arrefecendo e as coisas voltam ao que era antes. Clientes meus, quando eu fazia apenas treinamento, me ligavam depois de 6 meses para voltar. Volta por quê? Não, precisa de novo, dá uma motivada na galera, mas eu fui há 6 meses. Você quer que eu vá de novo? Ia tranquilamente, mas aquilo também me causava incômodo. Então, esse controle da qualidade do atendimento é o que faz com que eu tenha essa motivação de continuar trabalhando e montar esses materiais de alta performance e alta qualidade para a revenda de todo o Brasil. Muito legal você compartilhar essa experiência conosco aqui, como começou, né, que te levou a estar no ponto que você está hoje. Uma das perguntas que eu ia fazer, na verdade, era o momento do start, mas acredito que agora na sua fala já ficou bem esclarecido. Só que eu queria também entender se teve algum caso, algum case aí que foi o que você falou, olha, eu preciso criar minha própria metodologia e isso precisa funcionar de uma forma orgânica, uma forma que eu consiga
manter mesmo estando de longe, não precisando de toda essa logística de ter que voltar depois de pouco tempo e tudo mais. Compartilha com a gente se tiver como. Olha, Caio, além de ser treinador corporativo, eu também sou empresário. Eu tenho uma empresa de consultoria ambiental de segurança do trabalho, também de saúde mental, agora por conta da NR1, a partir do próximo ano. Então, eu entendo a dor de quem emprega, eu entendo a dor de quem contrata. Eu sinto as mesmas dores de um revendedor na minha atividade. Então, uma coisa que me incomoda bastante é a questão do investimento sem retorno. E eu não falei um pouco da minha história profissional, né? Além de ser da parte que é do treinamento, minha formação. Eu trabalhei, né, antigamente, antes de mexer com treinamento, como controller. Eu trabalhava com controladoria. Então, eu sou um cara que sou apaixonado por números. Então, eu tenho essa paixão por números, ao mesmo tempo tenho uma paixão por pessoas. Então, quando eu comecei a perceber que o treinamento que meu cliente contratava, ele não tinha aquele retorno de investimento garantido, era uma coisa meio subjetiva, e eu odeio subjetividade, eu acho que tudo que você pode tirar da subjetividade tem que ser tirado. Claro, tem alguns fatores que não tem como tirar, mas tudo que você conseguir medir é melhor controlado. O Anderson, aqui do Webpost, fala muito sobre isso, né? Sim. Que não é medido, não é controlado, Não é gerenciável. Eu concordo plenamente, eu compactuo dessa opinião dele. Então, eu comecei a criar ferramentas para isso. Foi desde o princípio, eu posso dizer. Então, desde a época dessa grande companhia que eu trabalhei no início, eu lembro que o formulário que eu tinha de verificação de atendimento era um formulário em Excel. Eu fazia na mão. Eu falei, poxa, cara, isso aqui não tá legal, a gente precisa melhorar. Eu fiz no Excel, melhorei as planilhas. Quando eu comecei a melhorar os gráficos, que o gestor, você é gestor aí, você sabe como eu também, tem tempo. Então, não dá tempo de eu ficar analisando números. O gráfico, ele ajuda. Inclusive, os dashboards da Webpost são fantásticos. Eu adoro o aplicativo de vocês, porque fica muito claro para você poder entender as coisas. Eu acho que isso é um grande diferencial. Com certeza. Então, aquela imagem ajudava bastante. Eu falei, poxa, eu vou fazer isso. E comecei a fazer nessa época já. Mesmo offline, ou seja, sem que a distribuidora soubesse, mas começou a dar resultado. Inclusive, foi assim que comecei a ter nome na distribuidora. A pessoa falou, poxa, chama esse cara para conversar. Fui para São Paulo dar palestra na época, para poder explicar como é que era o trabalho. E aí depois, na minha atividade, desde o princípio eu falei, eu tenho que criar um plano de controle. Cada ano que passa, ou cada treinamento que passa, eu vou melhorando o controle. Inicialmente o controle era feito com Excel normal. Depois eu falei assim, não, vamos mexer um pouco, vamos fazer o controle feito aqui no escritório. Até o ponto que a gente chegou nesse momento que a gente está fazendo isso via sistema mesmo. A gente pode colocar via aplicativo, sistema. Então a gente consegue ter esse controle mais apurado. Então, desde sempre uma vontade. E tenho vários casos de clientes meus que ligavam depois e que de repente tinha que voltar depois de 6 meses, e hoje eles conseguem ter perenidade. Tem um caso de um posto que fica em Mariana, Minas Gerais, por exemplo, e ele vendia muito pouco produtos, assim, a minha produção era baixíssima. Executamos o trabalho, em 30 dias ele triplicou o valor. Lembrando que esse triplicar, quando você vende pouco, aquele triplicar pouco é fácil. É ainda pouco, né? É um punch. Ele ficou impressionado, Jonathan, 1 mês já vendeu 3 vezes mais. Calma, o meu base zero é esse agora. A partir de agora, você começou a vender. Esse é o zero. Se você der continuidade no que eu te ensinei, você segue adiante. Ele triplicou o triplo que eu deixei depois de 6 meses. Ou seja, um trabalho de continuidade feito por ele. Isso para mim é um grande case de sucesso, porque ele conseguiu dar andamento no trabalho e mostrou que quando o gestor compra a briga, a gente trabalha muito isso no treinamento, a gente trabalha muito isso na capacitação, as coisas andam, ele consegue andar. E agora a gente criou só umas ferramentas de trava para que o gestor de fato faça e que o revendedor entenda quando está acontecendo ou não. Então, sempre foi uma dor, sempre foi algo que eu quis fazer. Então, desde quando eu comecei a trabalhar com isso, eu sempre entendi, olha, eu tenho que ter controle de números. O revendedor tem que entender quanto que ele gastou no treinamento, na capacitação, qual o retorno que ele vai ter, quando vai ter esse retorno, quanto tem o payback, quanto que pagou o investimento, quanto teve o ROI. Isso para mim é valioso desde sempre. Então, vários cases, esse daqui, teve outro também do Piauí, que é uma rede de pós-combustível do Piauí, teve outra rede de pós também no sul do Brasil. Tem várias redes com sucesso, assim como também tem redes que fracassaram. Assim, de repente, o revendedor, ele contratou o treinamento, não deu continuidade no monitoramento. Sem monitoramento constante, a gente sabe que aquilo ele vai caindo, não dá continuidade. Ligue de novo, eu volto, não tem problema nenhum, mas aquele que entende a metodologia e continua aplicando, mesmo quando eu vou embora, que eu deixo a tecnologia, voa. Muito bom. E, Jonathan, assim, você estava falando agora e até me linkou a uma próxima pergunta. Hoje, nós entendemos, é importante frisar nesse tema, inclusive, para o revendedor que está assistindo mesmo. Nós vemos vários treinamentos sendo pontuais, né? Treinamento
de atendimento, um treinamento de funcionário de operação, um funcionamento daquilo ou de um outro tema que seja, e são muitos treinamentos. E a gente percebe que é o que você falou agora. Esses treinamentos nem sempre têm um trabalho de monitoramento contínuo. Então, o quão é perigoso para um revendedor investir em treinamentos que não tem esse acompanhamento contínuo, monitoramento contínuo depois? Primeiro risco, Caio, e também a todos que nos escutam, nos veem aqui, é o risco financeiro, é o investimento. Gente, vocês ganham centavos no litro. Eu sempre falo isso. Como eu fui gerente de postos de combustíveis, eu sinto isso também. É bom trabalhar na área que você consegue sentir a dor do... Uhum. Eu sempre que eu fazia alguma compra de algum produto, eu falava assim, vou ter que vender X mil litros para poder pagar esse investimento. A conta era essa. Então, quando você paga um treinamento, é um investimento alto, sabe? É um investimento que você tem que fazer no seu empreendimento, é um investimento relativamente alto. Ele precisa dar retorno. Ele precisa voltar para o seu caixa em forma de melhoria de atendimento, que já ajuda bastante, que o atendimento por si só, mesmo que ele não venda, ele fideliza e ele cativa o cliente, ele melhora a experiência. Isso já é um bom resultado, subjetivo, mas é. E assim também tem como melhorar resultados objetivos, como mix de aditivada. Ou seja, se eu tenho um gap bom de preço da comum para aditivada e melhora esse preço, eu consigo ter essa melhoria de valor agregado. Eu preciso investir nisso, eu preciso investir nessa capacitação da pessoa conseguir oferecer. E de fato é melhor para o cliente consumir combustíveis aditivados. É uma venda boa de ser feita, é uma venda honesta, uma venda justa. Produtos na pista. Pensa, eu tenho um fluxo lá, cada frentista atende 80 a 120 carros por dia. Então ele tem de 80 a 120 chances de venda por dia. O pessoal do marketing aí que está me escutando, então, inclusive o pessoal do marketing do Web Post, um abraço para todos eles, pessoal que eu gosto bastante. Vou saber o tal do funil de vendas. Se eu ofereço para 100, 20 vão aceitar escutar, dali eu vendo para 5, 6. Então, pensa bem, eu tenho um funil gigante de pessoas entrando no posto, eu tenho muitas oportunidades de venda, só que ao invés de oferecer para 100, ele oferece para 50. Oferece para 50, 10 aceitam, vende para 2, 3, ou seja, ele não trabalha esse funil, não trabalha essa estratégia de marketing fantástica que é disponibilizada no mercado de modo geral. Então, o risco inicial dele fazer um treinamento sem acompanhamento é perder o investimento. E também, outro risco, de perder essa motivação, esse engajamento da equipe. Você faz o treinamento e se você não acompanha, entende a mensagem que você passa para o seu time. A mensagem que você passa para o seu time é que aquilo não foi importante. É muito mais sério do que parece. Parece que você está terceirizando o problema. Olha, eu contratei um cara, é o Jonathan, vai chegar aqui, vai arrebentar. Depois dele, você faz treinamento. Quando eu for embora, tudo fica como antes. Não é cobrado, não é acompanhado, não é monitorado. Então, para quem está do lado de cá, parece que não é importante. Sabe aquele relatório, Caio, que você faz às vezes no trabalho? Aqui não, mas em algum outro lugar que você está trabalhando na sua vida, você faz um relatório e manda pro chefe. Mas aquele relatório, ele não vale nada. Chega uma hora que você simplesmente para de fazer, seu chefe não cobra, não tem nada. Daqui a 3 dias, Caio, cadê o relatório? Pô, cara, esqueci, tá atrasado. Por quê? Não era cobrado, não era monitorado, você não via resultado naquilo, então... Tem acompanhamento, né? Pois é. A falta de acompanhamento deixa as coisas soltas. E eu sou muito ficcionado na questão da comunicação não verbal, aquilo que você não fala. Se você não monitora, seu frentista entende que aquilo não é importante. É igual Big Brother. As pessoas têm um comportamento diferente na câmera porque estão sendo monitoradas. Ninguém é fofo daquele dia da primeira semana do Big Brother que chega lá e fala: ai, amiga, te vi na televisão. Gente, aquilo é um universo que tem câmera em volta. Passa 3 semanas, tá um matando o outro lá dentro, que a pessoa volta ao normal, digamos assim. Então, o monitoramento, ele ajuda as pessoas a manter um padrão de atendimento, manter um padrão de comportamento. Então, o monitoramento, ele é muito importante. E fazer isso com técnica, sabendo como fazer, como medir para ser justo, é mais importante ainda. Muito legal. Aproveitando esse tema, né, esse assunto que a gente está falando agora, para quem não sabe, o Jonathan é um próprio caso de sucesso de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país, né? E eu queria que você contasse um pouco pra gente aqui como que foi isso, como foi para você ter o seu método aplicado dentro de uma das maiores distribuidoras do país e acredito eu que seja uma grande etapa profissional, né? E como isso refletiu no pós, né? No seu cotidiano de trabalho, na sua carreira profissional. Olha, Caio, isso pra mim foi uma das maiores realizações profissionais que eu já tive. Assim, você criar uma metodologia do zero, né? Buscando fontes do varejo, criando uma forma de trabalho e essa metodologia ser reconhecida por uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país para ser replicada. Assim, a frase que eu ouvi do gerente foi: Jonathan, eu preciso criar mini Jonatas.
Gente, isso pra gente que trabalha nesse mercado é algo que é muito valioso. O que aconteceu, na verdade? Eu fiz um trabalho para essa rede, para essa distribuidora, e um cliente deles, em Minas, inclusive. E nesse trabalho que eu fiz para essa rede, eu consegui entregar ao final do trabalho um relatório onde eu mostrei a medição de qualidade de atendimento de cada frentista, de cada turno e de cada posto. Ou seja, ele conseguiu ver qual o resultado em qualidade de atendimento quando eu assumi, quando eu comecei a trabalhar, o base zero, e conseguiu ver o resultado que eu deixei. Quando esse gestor viu essa planilha, ele chegou para perto de mim, ele me chamou para uma reunião, eu falei assim, chamei para uma reunião porque eu nunca vi um resultado prático, medido, de qualidade de atendimento. E quando ele vinculou com as vendas e resultados em relação ao trabalho, bateu e fez, cara, de fato melhorou e de fato o resultado também está melhorando. Então assim, o que para eles causou estranheza. Aí me perguntou, como é que você faz isso? Eu tive uma conversa com ele e foi chegando nessa conclusão. Quanto é que você me cobraria para treinar mini Jonatas? Muito legal. Resumindo, a gente vinculou esse trabalho, a gente fez esse trabalho nessa companhia. Eles são chamados hoje de consultores de sucesso. Começou com 2 profissionais, tinha um aqui em Minas, aqui não, né? Um em Minas e um em São Paulo. Hoje tem Minas, São Paulo, Natal, e estão contratando mais pessoas. E é um recurso hoje que essa distribuidora oferece ao revendedor que está tendo demanda, ou seja, os revendedores estão querendo isso. Então, para mim demonstra que claramente a metodologia funciona, que o trabalho de fato de controle e monitoramento ele é valioso. E pensa aí você, revendedor que está nos ouvindo, nos vendo, você saber num relatório claramente em relação ao atendimento quais são os pontos que a sua equipe está errando. Mais do que isso, quais são os pontos que o seu turno está errando. Mais ainda, quais são os pontos que cada profissional seu está errando. E conseguir fornecer treinamento, capacitação ou orientação objetiva e específica. Tem noção quanto é que a pessoa economiza com treinamento, por exemplo? Ou seja, ao invés de capacitar, ao invés de ficar 3 dias no posto de treinamento, Jonathan, eu preciso que você volte aqui, mas não para treinar tudo. Quero que você treine a questão da abertura do capô e treine a questão da oferta aditivada, que são esses 2 pontos que eles não estão oferecendo. Eu faço em 1 hora. Ou seja, a economia de deslocamento, de tempo, de tudo é muito mais prático. Isso se o seu próprio gestor não puder resolver isso numa reunião de início de trabalho de 5 minutos. Pessoal, estão falando como é que abre capô? Vou na pista com vocês, vai lá e acompanha como é que faz, lembra da técnica, aplica, vai na frente, ou então chama, faz a frase padrão que costuma usar, né? Para a sua segurança, vou conferir o nível de água do seu limpador de para-brisas, ou seja, usa a técnica e você vai melhorar aquele resultado, mas não chutado, não porque eu acho que, eu estou vendo. E se sentar de frente para o funcionário seu e falar assim, seu atendimento é muito bom, Caio, por exemplo, né? Mas tem 2 pontos aqui que são os pontos da abordagem, essa frase e esse item que você está com dificuldade de executar. Vou melhorar aqui, para você poder alinhar e ficar perfeito. Vamos para a pista te acompanhar como é que é feito isso. Está com dificuldade, alguma dúvida? Treina, orienta, capacita. Gente, isso é ouro. E ter isso reconhecido, ter isso replicado para uma distribuidora e validado, porque eles não só aplicaram, mas também eles replicaram, estão aumentando o projeto e é tratado a nível estratégico dentro da companhia. Para mim isso é um valor absurdo e de fato só ratifica que o processo, a metodologia funciona e que o controle, Caio, ele é valioso. Ter controle dos seus números, controle das suas informações, controle dos seus processos, controle do que você executa no dia a dia tem um valor absurdo para o negócio. Muito legal mesmo, até porque te deixa pronto, né? Pronto para crescer, pronto para evoluir, desenvolver um trabalho ainda melhor, né? Que está sendo feito. Muito bacana. E para curiosidade, né? Até para as pessoas terem um pouquinho, não sei o quanto você pode falar disso, mas na prática, aplicável na prática, um exemplo, por exemplo, de como funciona o seu método. Tá, são 4 pilares simples, posso falar tranquilamente. São 4 pilares, tá? Da metodologia. Primeiro, a gente tem que treinar a equipe de vendas. Aí eu parto do princípio que eles não sabem o que tem que ser feito. Eu sempre dou esse crédito para a equipe. Então, eu assumo a culpa da diretoria, do gestor, minha também como treinador, de que eles não sabem o que tem que ser feito. Então, a gente monta o padrão de atendimento junto com a equipe, a gente vê quais são os objetivos. Geralmente, objetivos que são facilmente alcançados são de fidelização, objetivo de mix aditivada, também é um bom objetivo para ser traçado, e também de venda de produtos. Exemplo, são esses 3. A gente cria o padrão de atendimento bem estruturado. Depois disso, eu pego esse padrão e eu consigo treinar a equipe dentro desse padrão de atendimento, mas não um treinamento assim, vamos lá, não. Técnica. Quer ver um exemplo, Caio? Pessoal, aula de como é que você vende óleo de freio, tá bom? Como é que o pessoal faz hoje, Caio? O pessoal vira e fala assim, ô senhor, seu óleo de freio tá baixo, quer completar?
Gente, eu não tô vendendo, tô empurrando, sabe? Não é legal. E assim, a frase que a gente mais escuta é falar assim, eu tenho em casa. Gente, ninguém tem DOT 3 em casa. Ninguém tem um pote de DOT 4 em casa. É mentira, ele tá falando pra te empurrar porque não quer comprar. Agora, olha a diferença. Vamos bater um papo? Não. Fala o que quiser, tá, Caio? Pega bem. Tudo bom, senhor? Por um acaso, percebeu o pedal do seu freio um pouco meximento quando tá pisando nele? Não. Estranho, porque eu acabei de olhar no capô do seu carro e o seu óleo de freio tá muito abaixo do nível. Se continuar assim, você pode perder o freio do carro, causar um acidente com o senhor, com sua família, um dano material muito grave. Eu tenho o óleo do seu carro, que é o DOT 3. Tá custando em torno de R$25. Eu posso completar para poder resolver esse problema do senhor? Cara, pode. Vai demorar? Não, rapidinho. Não, então pode sim. Fala que não, Caio. Tenta falar que não. Deu pra perceber como é que é difícil falar não? Porque eu não vendi pra ele o óleo de freio. Eu vendi pra ele a segurança dele e da família dele. Isso é técnica, Caio. Não é vender por vender, é vender sabendo vender. Isso vai além da motivação. Isso vai além de fazer o o rei e chamar, vamos lá, bater o pé na mesa. Não. Isso vai em cima daquilo que, de fato, é factível, funciona na pista. Então, ele sabe a frase que vai usar, sabe como fazer. Isso é treinado. Então, a gente treina o frentista. Primeiro passo. Segundo passo, eu preciso capacitar o gerente. Nós temos uma questão, Caio, no mercado, e você, vereador, sabe muito bem disso, por questão de mão de obra, dificuldade de encontrar mão de obra. Nós temos a mania, revendedores, tá? De promover o melhor frentista. Aquela pessoa que vende mais, tem mais proatividade, eu promovo aquele profissional. Mérito, eu não sou contra isso não, eu acho que é valioso, eu acho que isso é muito importante. Só que aquele melhor frentista, ele geralmente é o melhor vendedor. E o melhor vendedor nem sempre é o melhor gestor, porque são habilidades distintas. Então eu pego aquele melhor frentista, trago ele para tomar conta da equipe e não preparo. Então assim, de novo, não é culpa da gente, não é maldade, é uma coisa que o mercado empurra a gente para isso. O gestor acontece. Então eu preciso preparar esse gestor para itens básicos, como por exemplo, como dar um feedback. Uma coisa que eu vejo muito na pista de abastecimento é a pessoa com dificuldade de dar um feedback para o frentista, é uma dor. Eu também vejo a questão de comunicação, dificuldade de comunicação. Aí isso é óbvio para você, para sua equipe pode não ser. Amarrar um sapato é óbvio. Tenta ensinar uma pessoa a amarrar um sapato para você ver a dificuldade que é. Pega um ET, eu faço uma dinâmica às vezes, eu faço de conta que eu sou um ET, não pode encostar em mim e tem que me ensinar a amarrar um sapato. É um parto para ensinar a amarrar um sapato, ninguém consegue, ou seja, é difícil. Para quem não conhece o que é um bico de bomba, a vazão que solta na lenta, na média, na rápida, que tem que ficar com o bico para cima para não derramar, são detalhes que pra gente estar no meio é fácil, mas para quem não tá, é difícil, não pode passar embaixo do carro. Assim, todo um universo, né? Exato, então ele tem que saber comunicar. Então, comunicação, feedback, gestão de pessoas, liderança. A liderança, por exemplo, liderança também que é trazida pelo respeito, pela credibilidade, pelo carinho que a pessoa pode ter pela pessoa, né? Maquiavel fala pelo amor ou pela dor, né? Mas geralmente o amor costuma funcionar bem, então a gente precisa trabalhar bem. Se não der errado, a gente tem os ferramentas punitivos, não é o caso. Então, ensinar, treinar. E ensiná-lo principalmente a fazer o quê? O controle. Como que é feito o controle? Te apresenta a forma, a metodologia de ser feita, ele entende e executa. Terceiro passo. Se você quer vender, vendedor, por favor, vamos entender de uma vez por todas, tá? Se você quer que o seu vendedor, seu frentista, dê resultados extraordinários, você precisa rentabilizar. Isso é comercial, né, Caio? Sim. Comercial não trabalha com salário. Ele tá pouco se lixando pro salário dele. A preocupação dele é o que ele ganha pelo resultado que ele executa. Tô mentindo? Verdade. O comercial, o cara que tem aquele tino comercial, o cara que entende de que quer dinheiro, ele entende, olha, eu vou fazer a mais e esse a mais eu quero ser rentabilizado. Então, planos de comissionamento e metas são fundamentais, objetivos são fundamentais. Então, você ter um objetivo bem traçado e ter esse plano de comissionamento é importante. Então, você não ter um plano de comissionamento e de objetivo para ser alcançado também não funciona, tem que ter. E esse ponto é fundamental. Lembrando, sugestão, tá? Criem objetivos que sejam rentáveis para o posto. Ou seja, apenas atingindo o valor global, você consegue fazer o comissionamento para todo mundo, para ser justo. Aí você mostra, ó, eu preciso também ter receita para poder pagar seu comissionamento. E porque é muito perigoso tirar comissionamento. Depois que você coloca, tirar, além de frustrar, alguns boicotam. Então, depois que você coloca, você não tira mais. Manter. Você mantém ou aumenta, mas tirar não tira. Então vai devagar, cria um programa mais tranquilo, deu certo, viu que vingou, você pode aumentar, melhorar, ajustar os padrões de metas, de objetivos justos, inclusive, tá, gente? Assim, coisa que você pode colocar assim, vou aumentar 20% no mês que vem.
poxa, mas eu estou numa rota de safra de grãos. Mês que vem é época de chuva, não tem rota, não tem safra, não tem coleta naquela época, eu estou plantando. Então, você vai aumentar a meta, o objetivo no meio de um processo que não faz sentido. Então, tem que tomar cuidado com isso. E por fim, e muito importante, é o controle. O monitoramento diário da qualidade do atendimento. Então, ele tem que executar o controle. Se balizado nesses 4 pilares, você consegue executar um trabalho fantástico e consegue melhorar o processo. É diário, Jota? Diário. Se eu paro de acompanhar, ele para de fazer. Se eu paro de ver, ele para de fazer. E faz parte da atribuição gerencial monitorar a qualidade do que é feito. Então, faz parte do processo. Então, isso aí são os 4 pilares do sucesso dessa metodologia que eu criei. Muito bom, gente. Aí foi uma aula prática aqui agora para vocês já entenderem a metodologia do Jonathan, né? Então, que é a de sucesso, nós validamos aqui, nós já falamos sobre isso em alguns temas. E algo que eu queria também aproveitar e perguntar, até esses 4 pilares que você citou agora, é o quanto o uso do sistema do Webposto impacta no que você acabou de explicar, se torna a vida do revendedor mais fácil, usando as soluções e integrações que nós oferecemos no sistema, somados ao que você acabou de explicar, por exemplo, com os 4 pilares. Na verdade, não ajuda não. É fundamental. Assim, eu já trabalhei em alguns postos que não tinham sistema de gestão afiado, digamos assim, e a dificuldade em fazer a mensuração é muito grande. E quando você tem dificuldade de fazer essa organização dos objetivos de cada funcionário e tem essa dificuldade de enxergar isso, é muito complexo. Eu fui apresentar o sistema de vocês uma vez, conheci o aplicativo, conheci como é que funciona. Olha, sinceramente, assim, os recursos que são disponibilizados são absurdamente simples, gerenciáveis, fáceis de serem vistos pelo funcionário. Ou seja, ele também tem uma visualização clara do que ele tem que alcançar, do que falta, do que ele está conseguindo executar no dia a dia. Então, olha, para poder medir se o meu trabalho como treinador está funcionando, eu tenho que ter números que vão refletir no seu financeiro. Então, os números de vendas de produtos, os números de vendas de aditivado, mix de cada um, os números de vendas da questão da fidelização também, né, do engajamento com o cliente. E, particularmente falando, eu vou fazer um comentário particular, dos softwares que eu enxergo no mercado hoje, o Webpost é o que mais tem tecnologia agregada, não apenas para a gestão do posto, que é muito importante, além de ser muito seguro também, um software em nuvem. Este foi o primeiro software em nuvem criado, hoje é o maior software do Brasil, não só de nuvem, mas de modo geral, não à toa. Mas por que eu gosto? Porque além de preocupar com a gestão da empresa, é um software que preocupa com aplicabilidade na pista. Então o frentista tem facilidade de operação, tem facilidade de enxergar e de enxergar também os seus números. Isso ajuda demais na hora de você fazer um trabalho. Pra você ter uma ideia, tem alguns postos que eu tenho que fazer gestão à vista em quadro impresso, escrito. Eu coloco um quadrão branco lá, a pessoa tem que escrever a meta, o que tem que fazer, o objetivo. Quando na verdade eu pego nos sistemas Webpostos, tá na palma da mão. Ele vê, ele abre o caixa, ele vê na tela muito fácil, os dashboards são muito simples de serem acompanhados. Então, a facilidade de chegar. E mais, aí eu vou fazer outra observação. Eu já fiz vários trabalhos onde o pessoal tem que montar o objetivo feito em planilha. Quando eu pego o do web, eu chamo de web porque eu sou íntimo, o Webpost. Quando a gente pega do Webpost, a gente consegue ver que ele consegue fazer isso no sistema. Então não tem que criar controles paralelos. Gente, controle paralelo é uma praga. É difícil mexer com aquilo, porque você cria uma série de controlezinhos. Olha, eu tenho aqui o sistema, aqui eu tenho meu outro sisteminha ou uma planilha de controle de objetivos, aí eu tenho outra aqui que é de controle. Gente, tudo integrado, tudo num lugar só. Fora as tecnologias, né? Tem, assim, a gente teve uma visita agora, vendo a tecnologia nova que vocês criaram, de controle de não deixar o frentista abastecer de forma incorreta. Sabe, é algo que fascina e facilita. De novo, eu consigo monitorar a qualidade do atendimento? Ótimo, consigo. Mas se eu não conseguir mensurar o que isso dá de resultado financeiro para o negócio, eu fico com dificuldade de avaliar o quê? Retorno de investimento, a questão do equilíbrio, ou seja, a partir de qual momento eu consegui empatar o investimento que você fez no treinamento e a partir daí é lucro para você. Então, essa visualização para mim ela é fundamental. E gestor de postos combustíveis, investir em tecnologia para o seu negócio hoje em dia é fundamental.
Hoje em dia eu tô sendo até atrasado, né? Já vem sendo fundamental há um bom Há um tempinho. Então, buscar recursos tecnológicos que te oferecem esse tipo de soluções, além de outras inovações. Se não me engano, na feira do ano passado do ExpoPost foram lançados 12 novidades que fez lá. Tô esperando a do ano que vem, ver o que vai acontecer. Muitas novidades. Gerar expectativas, tá? Agora se vira poder bater a expectativa. Porque é muita coisa nova, então vale muito a pena a gente poder pensar nisso. E para mim, como instrutor corporativo, como treinador, ajuda muito. Quando eu chego na empresa e ele me fala que o sistema que ele está usando é WebPostos, para mim é mais fácil. Eu falo, tá, já sei que a informação tá ali. Tá tudo ali. O input foi bem dado e o output sai. Vocês têm também uma ferramenta que eu acho bacana, que é de geração de relatórios. Ou seja, claro, todo sistema tem relatório, evidente, mas do próprio revendedor poder criar o seu relatório. São os relatórios personalizáveis, né? Eu já usei isso, tá? Eu usei não. Eu usufruí disso. O revendedor montou para mim um relatório específico, que ele tinha um objetivo específico, ele montou, assim, rápido, prático, tava na minha mão. Assim, são coisas que vale muito a pena pensar. Que geralmente você tem que fazer um investimento muito alto, uma personalização, algo assim. Não, ele aprendeu e consegue executar, enfim, algo prático. A revenda também consegue fazer preço por caso. Algo incrível, muito bacana de trabalhar. Mas muito bacana mesmo. Aproveitando essa fala agora que você teve no final, a gente acaba percebendo no mercado mesmo, em que os revendedores têm uma certa cultura e acaba tendo uma certa dificuldade de mudar, de se atualizar, de enxergar para o futuro ou presente que a gente está vivendo agora, né? Tecnológico, né? Chegou, né? Exato. E então isso acaba se tornando uma dificuldade de evolução, talvez, tecnológica, e o que hoje é um grande problema. O que você diria, né? O que você conseguiria contribuir para essa mudança de mentalidade, para eles passarem a enxergar de uma forma diferente, né? Unir o tradicional que funciona para o tecnológico que também funciona. A primeira dica é corre. Corre muito, tá? Assim, as pessoas entendem como tecnologia algo que é totalmente novo. Mas tecnologia muitas vezes é fazer melhor aquilo que já é feito. Então você otimizar processo hoje é fundamental. Então, não significa muitas vezes que você vai ter no software da WebPostos um sistema totalmente novo. Se bem que muitas vezes inovador, na verdade. Mas às vezes fazer melhor aquilo que você já faz hoje de forma mais complexa. Então, tecnologia não é necessariamente para você que de repente tem um controle seu interno, que você gosta dele, quer utilizar, nós entendemos. Inclusive, eu entendo isso muito bem também, que eu também gosto dos meus relatórios personalizáveis, digamos assim. Mas é importante que você não abdique do investimento em tecnologia por conta disso. Você se adapte. Porque a velocidade das coisas hoje está muito intensa. Então, você perder tempo de operação, fazendo operações, né, que podem ser feitas de forma mais rápida, mais tecnológica, mais avançada, mais direta, você perde tempo, você perde oportunidades e você perde também a questão do reconhecimento do cliente, porque muitas ferramentas que você pode utilizar tecnológicas melhoram o que eu chamo de experiência do cliente. Eu tenho posto ainda que faz pagamento de Pix via QR Code na bomba. Eu não tô mentindo, tá? Eu fui mentira, uma vizinha minha foi num posto, Ellen, me contou que foi num posto e foi pagar via Pix. O frentista passou o Pix dele porque o sistema não tava rodando, não sei, aconteceu alguma coisa, que ele falou o Pix dele e ele ia fazer o pagamento depois pro posto. Ela pagou com medo e me ligou, já aconteceu isso. E eu, como eu conheço os postos de todo mundo, liguei pra dona, falei assim, tudo bem, tudo bom de falar. Oi, Jota, beleza. Aconteceu isso, tá normal aí. Não, é porque nosso QR Code deu um problema no banco, teve que mudar, aí colocou por lá, falei, mas você não paga direto via maquininha de uma vez, não? Igual aqui usa, o Pague Mais, né? Mais pagamentos. Mais pagamentos, assim, porque tem ferramentas hoje que você pode gerenciar isso diretamente pela ferramenta. As maquininhas têm, mas as maquininhas não têm controle gerencial do que você fazer. Sim. Mais pagamentos do pessoal do WebPost, por exemplo, você consegue fazer o controle gerencial do pagamento via Pix, via sistema próprio, assim, fantástico. Então, você não tem essa ferramenta? Não tem. Ou seja, olha a oportunidade que ela perde. Hoje, a movimentação via Pix é absurdamente grande, ou seja, você pega o Banco Central todo mês mostrando as movimentações de Pix aumentando, ou seja, as pessoas acostumaram com o pagamento via Pix.
Então, você não ter essa ferramenta é retrógrado. É você olhar para trás e perder a oportunidade. Você não investir em marketing, por exemplo, no posto de combustíveis, é inimaginável hoje. Você vai você fala assim, mas meu público é um público mais velho, mais idade, não olha. Gente, o público de mais idade não sai do Facebook, não sai do Instagram. Minha mãe, não tô chamando a senhora de velha não, pelo amor de Deus, tá? Minha mãe, ela não sai do Facebook o tempo inteiro. A gente fala Facebook porque eles gostam do Facebook mesmo, né? Então assim, eu tenho que ter esse investimento em tecnologia e tem que estar incutido no meu dia a dia a utilização das ferramentas. Então, entenda, utilizar tecnologia não significa mudar totalmente sua gestão, e sim otimizá-lo, melhorar o processo, te dar mais tempo. Sabe aquele tempo que você não tem para poder ficar com sua família, aquele tempo que você não tem para viajar, aquele tempo que você não tem para poder usufruir de tudo que você conquistou na sua vida? Quando você otimiza processos, você vai ter tempo para isso, para viver e usufruir de tudo que você conquistou. Você tem um posto de combustíveis na sua cidade, de repente 1, 2 postos, não sei, estrutura qualquer. Você trabalhou para isso, você lutou para isso, você fez tudo para isso. Isso é um controle todo complicado hoje. Facilita o controle, melhora o processo, mantém o monitoramento e você vai ter o bem mais valioso do mundo, que é o seu tempo. Então, além de melhorar o processo, você passa a viver e usufruir de tudo que você conquistou. E também a passagem de bastão, que a gente fala, né, que é a sucessão, com tudo informatizado, com tudo já incutido numa tecnologia já aplicável, ela é mais fluida. Então, de repente, você quer transmitir isso para o seu filho, para sua filha, para alguém que trabalha com você. Depois de ter uma tecnologia já aplicada, essa transmissão ela acontece mais fácil, porque ele não tem que perguntar para você que tem aquele caderninho, sabe aquele caderninho da anotação do vale, do valor anotado? Não tem sistema, tá tudo fácil, tudo incutido, é melhor. Eu digo que é inevitável. A evolução tecnológica é algo inevitável. Ou você vai, ou você fica. E o ficar não é bom. Quem estiver nesse lugar, fora dessa cultura de tecnologia e de evolução, esse lugar aqui ele não é bom para ninguém. Muito bom, Jonathan. Um ponto importante do que a gente está falando agora é tudo que a gente conversou até nesse episódio, né? Vem nos trazendo a importância de entender que o futuro se faz presente e ele não para, né? Ele é de movimento constante. Então, só para ficar claro para quem está assistindo, inclusive, você realmente acredita que esse método de análise estratégico é o futuro dos revendedores de combustíveis do Brasil hoje? Validado, aprovado, e não tem... Todas as minhas experiências, são muitas, tá? No rodo do Brasil o tempo todo, mostram que o monitoramento de qualidade é muito importante, é o que de fato vai se diferenciar o posto de combustíveis, que proporciona uma boa experiência ao cliente e uma má experiência. E o cliente hoje, ele exige, ele precisa, ele anseia por uma boa experiência em atendimento, uma boa experiência nas relações comerciais, e associado à gestão das finanças, gestão operacional via sistema, via tecnologia. Essas duas forças são aquelas que vão fazer com que seu posto consiga chegar no futuro, tá? Consiga atingir melhores resultados e conseguir melhor performance no dia a dia. E com menos sofrimento. É claro que toda implantação, você deve perceber por isso, que toda virada de sistema dá aquela dorzinha, né? Sim. Tem que mudar sistema, aquela correria, faz parte. Toda implantação de metodologia de treinamento, eu vou ter que consumir, sei lá, 1 hora do seu gerente por dia. Vai ter que ficar na pista 1 hora e meia por dia. Dói, é igual dieta. Dieta dói, você vai fazer dieta, são 21 dias, você tem que criar um hábito. São 21 dias, você vai sentir vontade de comer alguma coisa, não pode, fazer alguma coisa, não pode. Tem que abrir mão de algo, mas o resultado é incrível. Sabia que eu pesava 140 quilos, né? Nossa, 140 quilos. Desconhecido. 142 quilos. Então assim, disciplina, dieta, o início é horrível, muito ruim. Você chega, o resultado é bom. Não melhorou muita coisa, continua feio, né? Melhorou um pouquinho. Agora, na questão do atendimento e vendas, igual. 1 hora e meia por dia, poxa, vou ter que fazer tanta coisa. Cara, isso é importante, isso é valioso. Então, gasta essa 1 hora e meia, investe essa 1 hora e meia, que você colhe resultados. Trocar um sistema, de repente, que você está usando hoje, que não tem tantos recursos igual que vocês têm, de repente, para um sistema tão tecnológico igual os seus, poxa, eu vou ter que mudar, vou ter que ficar 1 mês aí fazendo mudança de sistema, dói. Mas quando termina, gente, a paz, a tranquilidade. E outra coisa, estar na vanguarda, estar na dianteira de tudo
tudo que acontece é ter um suporte, alguém que consegue investir em melhorar a tecnologia e criar soluções. A solução que eu dá spoiler, tá? A solução que eu gravei ontem para mostrar para vocês depois, vocês não têm noção do que tem de solução. Vai ser impactante. O retorno de investimento, eu fiz a conta, tá? Um posto, spoiler rápido, tá? Um posto de repente vai lá e tem um erro de abastecimento de combustível 2 por mês, paga esse investimento em menos de um ano. É um negócio assim, absurdo, assim. Um ano eu peguei pesado. É valiosíssimo pro mercado, algo que é uma dor no mercado. Então, entendo que estar junto com pessoas que têm esse tipo de recurso é importante e você se dedicar e executar. Não é também terceirizar a sua responsabilidade. É fazer. Eu contei aqui que eu tenho casos de fracasso, de cliente que pegou a metodologia e não aplicou. Sim. Amigo, não tem mágica, não é simples assim. É fazer, né? Faz, só que eu sou um consultor. O consultor orienta, você executa. O consultor, ele faz o que você faria sozinho em 6 meses, eu te faço alcançar em 2. Eu sou um acelerador de processo, eu sou um agente químico que acelera o processo da reação química da sua vida. É isso. Mas se você não der continuidade quando for embora, tchau, perdeu. Simples. Então, sentir a dor, fazer acontecer e colher os frutos. E eu ia falar no futuro, mas não é. É rápido. É um mesinho de dor para rotação, um mês eu tenho 21 dias de dor de acompanhar o posto, depois que vai criando um hábito, cria uma rotina, acabou e sua vida segue melhor. Então, esse é o futuro. Minto. Esse é o presente. Tô por dizer que é quase o passado. Já era para estar. Então, agora você precisa correr atrás para poder implantar rápido, melhorar o processo de qualidade de empreendimento e melhorar a gestão. Muito bom. E aproveitando, para quem quer conhecer o seu método, quem quer começar agora, qual o primeiro passo? Como que ele se porta a partir de agora? O que ele tem que fazer? O que você daria de dica para quem tá vendo aqui e pensou, pô, realmente, passei do tempo, tenho que começar a correr atrás disso agora. O que você daria de dica? Me liga. Tá, vou falar no Instagram, o rocha.jonathan, para me seguir por lá. Lá tem alguns materiais que a gente pode utilizar. Eu vou até sugerir também o grupo Dicas do Rocha, que o pessoal também pode acessar e também conhecer um pouco mais de conteúdo. Lá tem muito material que a gente pode lançar. Mas o mais importante é você, revendedor, gestor, entender que é uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura organizacional. E é uma coisa que não acontece do dia para a noite, é um processo, mas tem que começar. E começa top-down, começa de cima para baixo. Você, revendedor, entende que isso é importante, transmite de forma prática, dando importância, fazendo investimentos, mostrando que aquele é o seu foco para a sua gestão. Sua gestão entende a importância, percebe sem cobrar, está sendo acompanhado isso e vai passar para sua equipe com acolhimento, com treinamento, com monitoramento, com gestão de pessoas, com feedback semanal, pelo menos, para você poder dar o retorno para sua equipe. E a partir disso você consegue já iniciar essa mudança de cultura. E se precisar de catalisadores para poder acelerar o processo, estou à disposição, vai ser um prazer. E se precisar de tecnologia, particularmente você está no podcast onde tem o serviço certo, na minha opinião, o WebPost está com o melhor software do mercado nacional hoje, sem dúvida nenhuma, em relação não somente à tecnologia aplicada, mas em relação também a suporte, relacionado a atendimento das revendas, cobertura nacional, enfim, é algo que você vai estar bem atendido. Eu estou aqui no escritório deles hoje, eu conheci a estrutura, sinceramente é algo fora da curva, então se aproximar de players que vão te ajudar a chegar lá, sabe? Você tem que saber com quem está andando. Então, andar com o software desse porte é muito importante. E se tiver de suporte todo o meu conhecimento, toda a minha vida voltada para os combustíveis, como gerente, como instrutor corporativo, como consultor de treinamento de 2 das maiores companhias do país, vai estar à sua disposição para atuar aí. E não se espante, eu trabalho em posto que tem um postinho só e rede de postos com mais de 50, então tanto faz. O que importa é executar e atividade bem feita e entregar resultado ao final com retorno de investimento para você poder saber que você gastou, vai ter que pegar o dia de volta. Esse é o caminho. Jonathan, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela presença, por ter vindo compartilhar tantas experiências bacanas conosco. Tenho certeza que todos estamos abastecidos agora, né? E é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui, tá bom? Até a próxima. E para quem está nos assistindo, esse foi o nosso WPcast de hoje. Nos vemos na próxima com muito mais conteúdo para você, revendedor. Tchau, tchau. Abraço, até mais.